Bom, vamos lá? Escreva 5 características, depois que vocês ouviram a história aí do Chapeuzinho, que você gostaria de atribuir ao lobo, tá? Então, nós podemos atribuir outras características, porque nós vamos colocar uma reescrita. Desculpa, não é uma reescrita, é uma produção. Por quê? Porque nós vamos reinventar essa história. Então, eu vou colocar aqui que o lobo, ele é bom, que o lobo, ele é humilde. Mais qualidades. Que o lobo, ele é medroso. Que o lobo, ele é inteligente. E eu vou colocar que o lobo, vamos lá, outra qualidade para o lobo, vamos pensar junto. Que o lobo, ele é capaz, ele tem capacidade para lidar com situações na floresta. Vou dar qualidades aqui, 5 adjetivos que você gostaria de atribuir à vovó. A vovó, ela é uma pessoa bondosa. Ela é uma pessoa que, o que eu estou pensando aqui é que ela vai ajudar. Então, ela vai ser uma pessoa que ela vai ter uma ágil. Por quê? Porque ela vai ter várias ágil, ela tem uma característica psíquica de lutadora, porque ela vai lutar aqui no meu pensamento por um ideal. Ela tem a característica de ser gentil. Por quê? Porque ela vai pensar num todo. Ela tem a característica de ser forte, tá? Forte no sentido de guerreira, tá bem? Agora eu vou atribuir outras qualidades para Chapeuzinho, olha lá. Atribua 5 qualidades que você gostaria de atribuir para Chapeuzinho. Então, eu vou colocar aqui que ela é audaciosa. Ela é uma menina esperta. Ela é uma menina bonita. Ela é uma menina vou colocar aqui guerreira. E ela é uma menina bom, gentil já coloquei. Vamos ajudar eu a pensar aqui em outra qualidade que você pode dar aí para ela. Bondosa, vamos lá, bondosa. Agora tá, professora? Eu vou dar exemplo de uma história que eu vou criar em que o lobo, ele é humilde, medroso, porque ele está com medo, inteligente e capaz. A vovó, ela vai ser bondosa, ágil. Lutar seria lutadora, tá? No sentido de não lutar, mas lutar por ideais. Gentil, forte. Chapeuzinho, audaciosa, esperta, guerreira, bondosa. Agora, eu vou colocar o caçador como mal. Mal com U, tá? Ao contrário de bom, tá? Ele é mal, ele é perverso. Ele é egoísta.
ele é traiçoeiro e ele é articuloso. O que é articuloso? Ele vai criar situações em que, vamos lá. Primeiro, eu dei as características para as personagens, mas eu vou mudar o enredo da história. No caso, vocês vão criar a história de vocês. Vamos lá. Primeira coisa que eu preciso saber numa história. Primeiro, eu quero saber o título. Que título eu vou dar para essa história? Então, eu vou colocar Chapeuzinho na luta pela floresta. Vocês vão criar o título que vocês quiserem, tá? Floresta. Segundo elemento que eu preciso. Quais são os personagens? Eu já tenho o lobo, a vovó, a Chapeuzinho e o caçador. Terceiro, eu preciso de um espaço. Aonde aconteceu essa história? Preciso delimitar esse espaço. Foi na floresta. Você pode colocar outro lugar, tá bem? Eu preciso colocar um tempo. Já aconteceu? Por quê? Porque se você já aconteceu, você vai começar com um dia. Você pode começar com... você vai pôr todos os verbos no passado. Então, é importante delimitar o tempo. Então, já aconteceu. Não se esqueça que verbos no passado terminam sempre com o, tá? Lutar, lutou, dançar, dançou. E eu preciso espaço, tempo, título. Eu preciso saber qual vai ser o meu começo, o meu desenvolvimento o meu clímax, que é onde vai ter aquele momento que vai ter mais emoção na história para ter um desfecho. E finalmente o desfecho, que é o fim. Então, antes de vocês fazerem uma produção, vocês têm que fazer todos esses elementos na cabecinha de vocês. Então, vamos lá. Diante dessas características, eu vou dar um exemplo da minha produção. Então, eu faria assim: Chapeuzinho na luta pela floresta. Então, eu vou dar o espaço. Um dia, a Chapeuzinho saiu para visitar a sua vovó que morava na floresta. Ponto. Mas, ao entrar na floresta, percebeu que havia muito estranho. As flores não haviam florescido. As árvores estavam devastadas, todas cortadas, com espaço bem grande. Havia ali alguma coisa muito estranha acontecendo, mas continuou a sua caminhada. De repente, encontrou um lobo na sua frente e morreu de susto. O lobo estava acuado, chorando. Então Chapeuzinho perguntou: "Por que choras, lobo?" Ele respondeu: "A floresta está sendo devastada. O caçador está destruindo tudo, matando todos os animais e fazendo muitos cortes de nossas árvores. Nós não temos alimento, não temos o que comer. Precisamos de ajuda. Mas o ser humano é muito perverso." A Chapeuzinho imediatamente teve uma ideia.
continuou a sua caminhada e chegou à casa de sua avó. Chegando lá, bateu. Vovó, vovó, preciso muito falar com a senhora. O que foi, Chapeuzinho? Nós precisamos de ajuda. Precisamos agir rapidamente para salvar a floresta. O lobo e todos os seus amigos, os animais, precisam de ajuda. Ah, nós vamos participar. Vamos fazer uma passeata, uma revolução para levantar a criticidade de não destruirmos a floresta. E confeccionaram placas. A vovó confeccionou com os seus novelos de lã muitas escritas para não devastar a floresta. Enquanto isso, a Chapeuzinho pegava frutas para os animais que não tinham mais o que comer diante da devastação das árvores. E assim foram até lá. Agora eu vou entrar no clímax. De repente, encontrou-se o caçador, com aquela cara de mal perverso, pois ele destruíra toda a floresta. No início, Chapeuzinho ficou assombrada com aquela estatura grande e aquele homem perverso, articuloso e egoísta. Mas a vovó encorajou-a e disse: não podemos desistir, Chapeuzinho. Vamos colocar esse homem maldoso e destruidor para correr daqui. E assim, o lobo também criou coragem, chamou todos os animais, o leão, o macaco, o elefante, todos se uniram para correr atrás do maldoso e perverso caçador, que não resistiu a tanta pressão e acabou indo embora. Assim, terminou-se todos e a floresta começou a expandir novamente, com pássaros cantando, com aves voando, com frutos e flores e todos os animais felizes, sendo todos felizes para sempre. Acabou, gente. Essa foi a minha ideia. Tá, professora, a senhora falou que não pode pôr felizes para sempre. Não, não pode na fábula. Aqui não é uma fábula, aqui é um conto, tá? Eu dei a minha opinião. O que vocês vão fazer no caderno de vocês? Desenhem um lobo, escreva a qualidade do lobo. Desenhe a vovó, escreva com a qualidade da vovó. Você pode criar outra história. Desenhe o Chapeuzinho vermelho, dê uma qualidade para Chapeuzinho. Desenhe o caçador, dê uma qualidade para o caçador. E vocês vão criar uma história diferente para Chapeuzinho vermelho, tá bem? Pode ser da ideia de vocês, não precisa ser igual à minha, porque eu dei apenas um exemplo. Tá bem, pessoal? Não se esqueçam da pontuação. Hoje é produção de texto, aula legal, aula bem criativa. Boa aula a todos. Bom estudo!